Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós temos na palavra de Deus um texto que eu gosto muito dele. Está registrado no livro de Isaías, capítulo 30, e quero compartilhar com vocês agora. É o verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós temos na palavra do Senhor muitos textos gloriosos, muitos textos lindos que nos chamam muito a atenção. E eu gosto muito de ler, gravar e meditar sobre eles. Este é um texto que me chama muito a atenção, porque vemos ali a direção do poder de Deus e ele mostrando cuidado, zelo para com aqueles que se dispõem a servi-lo. É muito importante você entender que na vida nós temos para a direita, para a esquerda e temos uma direção que devemos andar por ela sem nos desviarmos. Palavras direcionadas por Deus a mim e a você. O caminho que Deus te conduz, ele não pode ter desvio, ele tem que ter obediência, dedicação, amor e, acima de tudo, completo entendimento de tudo quanto o Senhor vai dando de instruções. Porque na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo edificados. E para compreendermos, eu estava lendo o livro do profeta Samuel, no capítulo 5, e vi uma batalha que foi registrada até no capítulo 4, quando Israel vai para a guerra contra os filisteus e eles perdem a batalha. Havia uma confiança tremenda no coração dos israelitas de que eles venceriam a batalha, porque eles solicitaram a presença da arca, a arca de Deus, a arca que manifestava que Deus estava atuando e operando em favor de Israel. E quando a arca chegou no acampamento israelita, eles exultaram, regozijaram, pularam, gritaram, fizeram um alvoroço tão grandioso que os filisteus que estavam acampados a uma certa distância ouviram os gritos e ficaram atemorizados. Porém, um líder dos filisteus ergueu a voz e gritou: por que vocês estão com medo? E eles responderam: porque o Deus de Israel está no meio deles. Mas o líder então disse: nós não perdemos a batalha ainda, vamos para a batalha. E eles se agruparam no dia seguinte e partiram contra o exército de Israel. Israel não estava bem postado diante de Deus, porque os líderes sacerdotais estavam cometendo pecados grosseiros contra o Senhor. E os pecados haviam atingido a santidade de Deus. E estava desvirtuando todo o povo de Israel com cultos contrários aos ensinamentos do Senhor e, acima de tudo, uma ação pecaminosa entre os sacerdotes e aquelas mulheres que serviam no templo. E estas coisas entristeceu o coração do Senhor e o Senhor se afastou de Israel. A arca estava presente. A arca simbolizava realmente a presença de Deus e simbolizava a força do Senhor, que é o Senhor dos exércitos, que garante a vitória ao seu povo. No entanto, o povo estava mais confiante na presença física da arca do que propriamente na presença do Deus Espírito, que tem todo o poder para defender o seu povo. E por eles não confessarem os seus pecados e não se ajustarem diante de Deus, julgarem que só mesmo com a presença da arca física poderiam destruir o inimigo, Deus os deixou à mercê de sua própria sorte.
Diz o texto sagrado que eles foram derrotados vergonhosamente e os sacerdotes foram mortos naquele dia. Logo se deu uma grande tristeza no coração de Israel. Israel considerou que a glória de Deus havia saído do meio deles. E os filisteus se alegraram porque levaram a arca para as suas cidades. Eles tinham 5 cidades fortificadas, muradas, com 5 reis que agiam continuamente contra os invasores e também invadiam territórios para tirarem o que as pessoas tinham. Eram homens perversos e muito maus. O seu deus era Dagom. Então eles pegaram a arca e colocaram na presença de Dagom, o deus dos filisteus. Consequentemente, por 3 vezes, Dagom tombou diante da arca de Deus. Aqui nós vemos uma coisa muito incrível. Deus pelejando sozinho contra os filisteus, os 5 reis. Digo sozinho, não porque ele precisa de ajuda, mas porque geralmente Deus usa o homem para combater. Mas naquele dia ele estava agindo só contra os reis e os deuses dos filisteus, incluindo Dagom, que era o deus-chefe. Queridos, é muito incrível você ler essa história. Está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6. Vale a pena você ler. Agora preste atenção no que é mais importante. Depois de algum tempo de luta e de dificuldade, então esses reis começaram a ser massacrados pelo poder de Deus. E Deus então mandou uma praga de ratos nas plantações e começaram a destruir tudo. E também mandou úlcera, que saiu no corpo de toda a população, do rei até o mais simples, até as crianças, todos ficaram doentes. E a morte foi realmente tomando conta de toda a sociedade dali, daquelas 5 cidades. E morreu muita gente, a ponto dos reis desesperarem. Então um dia eles tomaram conselho com seus mestres, com seus adivinhos e com seus feiticeiros e com seus líderes religiosos. E eles os aconselharam a enviarem 5 ratos e 5 úlceras de ouro, que seriam feitas com ouro puro. 5 ratos e 5 úlceras, 5 réplicas de úlcera e de ratos vivos. Os ratos representariam os 5 reis e as úlceras representariam as enfermidades. E com esta atitude, os reis deveriam mandar numa carroça e junto, em cima da carroça, estaria também a arca, devolvendo a arca ao povo de Israel. E não poderia ser com bois treinados, tinha que ser com vacas destreinadas. E eles pegaram então 2 vacas que estavam amamentando, colocaram amarrada no carro, puseram a arca em cima, os 5 ratos e as 5 úlceras de ouro e enviaram. Então os reis disseram assim: vamos enviar. Se porventura a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus de Israel que mandou esse grande mal sobre nós. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que essa praga veio, mas por acaso. Mas o incrível aconteceu. As vacas se dirigiram exatamente na direção de Israel, conduzindo a arca, os ratos de ouro e as úlceras de ouro. E elas não desviaram do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor dizia a elas: este é o caminho, andai por ele. Ah, meus queridos, como é glorioso olharmos as Escrituras. Quando Deus falou pela boca do profeta Isaías, estava dirigindo a palavra a mim e a você. Mas quando ele fala aqui aos filisteus, ele está falando a vaca brava, que não tinha costume de puxar carro, e elas foram obedientes. Se você for obediente ao comando de Deus, com toda certeza,
se você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar com passos firmes e seguros, rumo à cruz, onde você deve se humilhar, buscar o perdão de Deus, crer em Jesus Cristo e continuar nessa marcha firme e seguro de que a sua vitória está no poder do Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. Ela te sorrirá. Amém? Então vamos orar. O nosso Deus é poder absoluto. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, que com esta palavra o Senhor possa trazer entendimento ao coração das pessoas. Se duas vacas deixaram os seus bebês para trás e nunca tinham puxado o carro, andaram em obediência ao comando do Senhor, quanto maior será o privilégio do ser humano que tem inteligência e capacidade de entender todos os princípios da tua palavra, andar guiados pelo teu Espírito. Por isso eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.